Meu nome é Carol, tenho 40 anos, moro na área da Paróquia da Glória há 15 anos, mas só consegui aderir à fé católica da pandemia para cá, há 5 anos. Vou contar uma parte da minha história, que é muito comprida, tem muitas reviravoltas, mas só realmente o que tiver no coração de Deus, o que for edificar a nossa igreja, é o que eu vou falar. Eu nasci no dia 2 de janeiro de 85, um dia muito especial, o dia que a minha amiga, minha super amiga do céu nasceu, Santa Teresinha do Menino Jesus, e isso para mim sempre foi um sinal de Deus, né, uma predileção divina, porque ela me ajudou muito no meu caminho da conversão. Com menos de 3 meses de nascida, eu fui batizada na igreja de Fátima. Fiz a primeira comunhão aos 10 anos, como todas as outras crianças daquela época, mas eu não tinha a vivência da vida católica, e infelizmente, e aí eu sei que é muito comum naquele tempo, as famílias elas não tinham tanta vivência, e de fato o que aconteceu foi que eu fui esfriando na fé. Depois que eu recebi a primeira Eucaristia, por algum tempo eu ainda consegui, a minha família ainda nos levou para a Santa Missa, lá na paróquia da Saúde, na Igreja da Saúde. Mas depois de algum tempo isso arrefeceu. Quando chegou a época da crisma, com 14, 15 anos, eu nem mesmo sabia o que era crisma, de tão pobrezinha que foi a minha formação de catequese eucarística. E o tempo foi passando e outras questões, né, acabaram repercutindo nos caminhos espirituais que eu tomei. Quando eu tinha 13, 14 anos, os meus pais se separaram. E isso para mim foi um grande baque. E foi um baque que foi decisivo, porque eu tinha muita proximidade com o meu pai. E o meu pai, não só pelas realidades, né, que ele me contava, as vivências que ele tinha, mas principalmente porque o nosso temperamento é muito parecido. Eu tenho um temperamento muito forte, muito difícil. Então, nele, eu não via um referencial, um espelho de como ser. Mas eu via uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa que tinha atitude. E eu fui agregando aquelas virtudes, né, aquelas qualidades para mim. Quando os meus pais se separaram, infelizmente, e aí não me cabe julgar, e realmente foi um grande trabalho de psicoterapia para chegar a esse estado de coisas, que eu posso afirmar, meus pais fizeram e deram o melhor que eles puderam. Mas, infelizmente, como pessoas, acontece que às vezes as pessoas não conseguem conviver, se separaram. E aí eu entrei num abismo, que foi o abismo da perda daquela pessoa que era muito cara para mim. Infelizmente também, não sabendo lidar com essa separação, o meu pai ficou sumido durante algum tempo. E nesse tempo foi o tempo suficiente para eu entrar numa confusão absurda. E a partir dos 14 anos eu comecei a ter algumas dificuldades, né, psicológicas. E, se eu não me engano, desde os meus 14, 15 anos que eu comecei a frequentar psicólogos e psiquiatras. A realidade é uma só, né? Eu recebi muito amor, eu recebi muito apoio, muito suporte na minha família. Mas, infelizmente, por ser a primogênita e as necessidades mesmo da vida, né, foram levando meus pais a determinados caminhos. E o que aconteceu foi que, na minha afetividade, né, na minha individualidade, eu sentia que não estava suprida. E essa falta dessa supressão do amor me levou a buscar outras realidades, outros lugares, outras pessoas para suprir aquela carência que só poderia ser aplacada por uma vivência familiar completa, né, integral. E aí depois eu vou explicar por que é tão importante esse contexto familiar. Eu gostava muito de música, né? Então eu comecei a me envolver mais, né, com as bandas de rock e tudo mais. Até que chegou um determinado momento em que eu estava estudando sobre satanismo, mesmo. É muito estranho a gente falar no contexto paróquia, né, uma situação dessa. Mas, e aí, não houve, assim, imposição de ninguém. Foi realmente a ignorância, né? E a ignorância que nos leva à curiosidade, e a curiosidade que vai nos levando a abismos que depois se tornam impossíveis, né, de nós sermos resgatados se não for pela ação divina. E aí eu fui me aprofundando, né, nessas experiências. Eu já tinha uma melancolia profunda pela falta do meu pai, pela ausência do meu pai. E aí juntou isso com aquele contexto, né, de subversão, de rebeldia, de revolta. E aí eu fui indo cada vez mais longe. Até que chegou no determinado momento em que eu me lancei efetivamente ao estudo mais apurado, né? Não vou dizer que eu me tornei algo relevante, eu não tinha uma projeção nesse meio, mas assim, esse tipo de conhecimento, ele é muito
tendencioso a nos levar a uma autocentralidade. Eu tenho certeza que eu me tornei muito mais egoísta, muito mais autocentrada, muito mais controladora e muito mais incisiva depois dessa minha vivência. Porque a imagem que se pinta é que nós somos capazes de tudo, né? Nós somos senhores de tudo, né? Tudo está à nossa disposição. E depois disso, mais ou menos aos meus 19, 20 anos, eu comecei a viver com um rapaz, morava com um rapaz, saí da casa da minha mãe e comecei a viver com um rapaz. Dessa experiência também, era um rapaz que tinha também algumas dificuldades emocionais. Descobri a gravidade, né, depois de algum tempo já de convivência. E em determinado momento rompemos isso, e eu tinha uns 23 para 24 anos. Aí eu fui viver a vida, entre aspas, que o mundo nos oferece. Eram muitas festas, era muita bebedeira, era muita dança, era muita música, era muito rock, eram festas góticas e tudo isso, e tudo que o contexto traz. Só que eu guardava, por eu ter passado por uma educação muito formal, muito séria, muito bem concatenada, muito bem fundamentada, eu tinha noções muito rígidas sobre a importância do meu corpo, a seriedade de respeitar o meu corpo, mas principalmente de ser senhora das minhas decisões. Então, o que acontece? Eu ia para essas festas, eu bebia demais, muito mesmo. Não usei drogas porque as realidades espirituais, né, emocionais que eu vivia não permitiam que eu me desse esse luxo. Eu preferia estar bêbada, mas ainda com uma certa lucidez para entender o que acontecia à minha volta. E aí, eu lembro que eu fui para uma festa gótica, 2011 mais ou menos, e eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, e aí veio um rapaz muito estranho, que ele se apresentou como bruxo, para conversar comigo. Aí disse assim, eu quero conversar com você. Aí eu só vim para beber e para dançar. Mas eu quero falar com você, eu só vim para beber e dançar, eu não quero saber. E aí chegou uma hora que ele disse assim, agora você vai me ouvir. Aí ele me puxou num canto, assim, no balcão do bar, você é uma prepotente, você é uma arrogante. Os espíritos estão me dizendo que você é isso, que você nunca foi desejada pelos seus pais. Os espíritos estão me dizendo que a sua mãe odeia você, que você podia ter... Enfim, o acusador, né, aquele que realmente tenta nos separar de Deus, naquela situação, ele jogou na minha cabeça, né, que já estava muito cheia de cachaça, jogou essas realidades emocionais que me doíam bastante. E foi ali que eu vi que existia um mundo espiritual além, né? Eu precisei ir para o fundo do poço, e acredite, é o fundo do poço, e para me ver como um ser espiritual, né? Então, ali foi a minha primeira vivência como o ocultismo, né? Essa pessoa que se apresentou como um bruxo que ficou me contando essas coisas. Eu saí revoltadíssima, muita raiva dele, mas ao mesmo tempo eu sabia que as coisas que ele me dizia eram verdade. Porque eu tinha passado por aquelas situações. Eu sabia que elas eram verdade. Mas uma coisa que eu aprendi depois de algum tempo é que o adversário das nossas almas, né, o adversário do Deus, ele trabalha por subversão. Então, de um fato da minha vida que era real, que era verdade, ele distorceu de uma forma tal para jogar ali na minha cara para me desestabilizar. E aí eu comecei a minha busca por Deus. Só que é uma busca muito imperfeita. A minha melhor amiga frequentava um terreiro. E aí ela disse, olha, minha mãe frequenta um terreiro muito bacana. Vamos lá que você vai conversar com a mãe de santo e ela vai dizer se é verdade ou não que esse cara está dizendo e você vai ver qual é. Ótimo, fomos. Eu nunca me senti tão estranha toda a minha vida, porque entrando naquele lugar, como eu já tinha tido experiências com satanismo antes, aquele lugar para mim era totalmente conhecido. Ele era até um lugar que eu me sentia acolhida, mas existia algo oculto, algo muito, não vou dizer assustador, mas era algo mal naquele lugar. E aí ela disse assim, olha, o que ele falou é verdade, né? Eu tô vendo aqui que é verdade, mas os orixás estão dizendo que se você quiser, você reverte tudo. Aí eu, não, mas eu não quero reverter nada. Ah, mas você não vai querer? Eu, não quero reverter. Eu vou deixar que as coisas sejam como elas são. Mas você tem toda a possibilidade, você tá aqui. Olha, eu posso lhe ajudar. E eu disse, não quero. Se não for para vir, se não for para acontecer da forma como tem que ser, eu não quero criar nenhuma situação. E daquele dia eu fui me embora. Já tinha experiência com satanismo, foi a minha primeira experiência com ocultismo. O tempo passou, eu já tinha mais ou menos uns 30 anos, e aí veio realmente o baque.
eu passei pelo meu primeiro colapso nervoso, a minha primeira crise de pânico. Mas foi uma crise de pânico silenciosa. Por quê? Eu vivia um contexto de muito trabalho, de muita inquietação, de muita responsabilidade. E meu emocional, que não tinha sido fincado em nenhuma rocha, eu não tinha bons referenciais de autodomínio, de autopreservação, de autorresponsabilidade, aquela minha estrutura que era muito frágil começou a ruir. Aí eu repito, eu tive bons pais, pais que me amavam muito, mas infelizmente, para esse mundo que eu vivia, essa realidade, aquele arcabouço, aqueles instrumentos que eu tinha eram totalmente insuficientes para me conseguir manter pelo menos sã. Comecei a ter meu primeiro colapso nervoso. Em 2015, eu fui participar de um evento lá no centro de eventos de um pastor que prometia vender a solução de todos os problemas. Era uma imersão de 3 dias, muitas pessoas fizeram, eu tenho certeza. Naqueles 3 dias eu tive a minha primeira experiência de contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. De uma forma imperfeita, lógico, porque era sobre uma perspectiva protestante, mas não só sobre a perspectiva protestante, mas principalmente com uma miscelânea de muitas outras realidades, né? Como neurociência, como programação neurolinguística e tudo mais, e muitas outras, hipnose também, e muitas outras realidades que vão me levar para o lugar da nova era, que foi o lugar onde eu verdadeiramente me perdi e me acabei quase. Por quê? Eu passei por essa submersão, comprei minha primeira Bíblia, fui lendo, fui entendendo, fiquei ouvindo a Bíblia do Cid Moreira, né? Tinha a noçãozinha e tal, conseguia fazer um link Antigo e Novo Testamento e tal, beleza. Mas quando foi em maio de 2016, e muitas coisas na minha vida acontecem no mês de maio, eu tenho certeza que é por uma razão, uma predileção divina, porque eu fui batizada na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Em maio veio o divisor de águas. Eu tive um surto psicótico indizível. Eu saí do escritório mais ou menos 11h30, meia-noite. Eu sou advogada, né? E saí do escritório mais ou menos 11h30, meia-noite. Era véspera de feriado. Eu disse, aqui eu nunca mais vou. Eu nunca mais vou. Eu não quero saber. Acabou. Pra mim, acabou. Eu fui embora. Quando eu fui embora, em maio de 2016, eu passei, entre aspas, um tempo sabático. E nesse tempo sabático, eu fui buscar Deus, porque o que eu sentia era uma necessidade muito grande de comer, muito grande mesmo. E era indizível. E era indizível as sensações e as suscitações que eu recebia. Era algo como, essa janela está tão perto de você, por que não? Era algo como, eu acho que se você tomar veneno, é rápido, eu acho que não sente nada. Eram insinuações assim tão claras que eu disse, não tem condição, tem que ter uma resposta espiritual para isso daqui. Eu sei que por mais que as minhas vivências elas não fossem normais, elas não fossem padrãozinho, mas eu tenho certeza que isso aqui está muito longe do razoável. Buscando minhas amigas de novo, eu fui pro ocultismo de novo, que era o meu referencial. Fui numa cartomante e a cartomante me disse assim, eu estou muito impressionada. Você é uma das maiores médiums que eu já vi aqui. Eu estou muito impressionada. E imediatamente, se você quer sobreviver, procure um grupo espírita e vá estudar. Aí eu vou, né? A mulher tá dizendo que para eu sobreviver eu tenho que fazer isso, eu vou. E fui para esse grupo espírita. Do dia que eu cheguei, tem um dia, o dia certo que eu cheguei lá no dia 17 de julho de 2016, até o dia que eu saí, eu confesso, eu verdadeiramente buscava Deus e eu achei que naquele lugar eu ia achar Deus. Não foi o que eu vi. Eu vi pessoas muito boas, mas pessoas que tanto quanto eu estavam revestidas de bons propósitos, tinham boas intenções, mas a gente só tinha uma perspectiva da realidade. E aí, eu não sei como, eu não sei porquê, muito rápido eu fui progredindo na carreira espírita. E aí, eu tinha muita disponibilidade, eu era muito ofertada, e eu aceitava lavar banheiro, eu aceitava ficar na acolhida, eu aceitava ficar em barraquinha, eu aceitava fazer... mesmo sem ter conhecimento nenhum, mesmo sendo totalmente novata, iniciante, vá conduzir essa turma aqui de estudo do Evangelho, vá conduzir esse grupo de pais, mas eu não tenho filhos, eu não sou casada, como é que eu vou fazer isso? Vai que os espíritos te ajudam. E eu, apesar de ter sido batizada, apesar de ter recebido a primeira comunhão, a fé não tinha sido cultivada no meu coração. E esse é o motivo principal pelo qual eu aderi de uma forma tão entregue à doutrina espírita. Eu vou culpar alguém? Eu não posso culpar alguém. Eu não posso culpar pai, mãe, fulaninho de tal que me levou, cartomante que me levou. Não, eu sempre tive autonomia para decidir o que fazer. Sempre tive. Mas, infelizmente, eu sempre fui muito ignorante.
Eu sempre fui muito resistente, muito teimosa, mas principalmente eu vinha de umas vivências acadêmicas também, e aí é o grande parêntese, né? Eu vinha também de umas realidades de muito estudo, de muita busca intelectual, que iam me levando para cada vez mais longe de Deus. Então, toda aquela circunstância, e as pessoas que eu conhecia eram pessoas intelectualizadas, eram médicos, eram advogados, juízes e tudo mais, eram pessoas das quais eu não duvidava. Eu acreditava na credibilidade da doutrina espírita porque eu dizia, essa pessoa tem muito mais conhecimento, muito mais vivência que eu. Então, se tá nessa, talvez aqui tenha alguma seriedade. O tempo foi passando. E quando foi em dezembro de 2017, eu participei de um compromisso profissional. E nesse compromisso profissional, eu conheci uma pessoa que foi, entre aspas, o meu mentor espiritual na doutrina espírita. Essa pessoa me convidou para conhecer uma casa espírita, que depois que eu entendi, mas aí eu entendi pela luz do Espírito Santo, através de um aconselhamento com o Padre Elano, de que se tratava de um terreiro. E para ter noção da minha ignorância, né? Eu estava naquele contexto, mas eu não sabia o que significava. Então, e essa pessoa foi me conduzindo, né? Me orientando, me explicando tudo. E disse, olha, você pode ensinar a doutrina espírita. E eu vou lhe ensinar, eu vou lhe passar tudo e você vai desenvolver um trabalho maravilhoso, né? Os espíritos estão muito felizes com você aqui. E no meu íntimo eu ficava assim, meu Deus, e quando é que chega a paz, né? Tá todo mundo me prometendo que tá todo mundo feliz comigo, que eu tô fazendo algo muito bom, mas eu não sinto a paz. Eu não sinto Deus nesse lugar. E aí, de julho de 2016 até dezembro de 2017, eu ia para o centro espírita nas manhãs do domingo, eu servia nesses lugares, recebia os passes, participava das pré-leções evangélicas, eu participava das formações, eu participava dos grupos de estudo, ESD, inclusive eu fui até formadora de ESD, eu participava de tudo. Eu vivia, acho que 5, 6 dias da semana lá naquele lugar, mas eu não sentia Deus. Eu estava lá por um único critério intelectual. Aí você pode me perguntar, você buscava o quê? Que resposta? Que resposta? Você queria saber como foi que surgiu o mundo? Quem foi que criou o mundo? Quem é a inteligência criadora por trás de todas as coisas? Eu queria entender por que os meus sofrimentos não eram aplacados. Eu queria entender porque, sem ter feito nada, eu tinha passado por tantas situações difíceis. Eu queria entender principalmente porque eu achava que dava amor e não recebia amor. Então, o que me levou a permanecer na doutrina espírita? O medo da morte, o medo do desconhecido, mas principalmente o medo de mim mesma, porque eu não queria me conhecer, eu não queria buscar. E eu sabia que se eu buscasse, talvez eu chegasse a um lugar em que eu não estaria preparada para lidar. Quando eu conheci esse mentor, e ele foi me introduzindo a situações mais profundas, né? Eu que não tinha vivido de forma tão intensa a doutrina espírita, passei a atuar no que eles chamam das mesas mediúnicas, né? E aí, eu passava o meu domingo inteiro nesse centro espírita. Era tipo, chegava umas 2 horas da tarde, ficava até umas 10 da noite. E uma parte delas em atendimento, né? Era um lugar que fazia cura espiritual. E por mais que eu tente puxar na memória, né? As situações, as coisas, eu ainda sentia muita dificuldade de ver Deus. Mas eu vivia na promessa de encontrar com Deus e de Ele me responder o que eu precisava. O tempo foi passando, veio a pandemia, e com a pandemia, essa estrutura de casa espírita colapsou totalmente. O que eu acho uma grande ironia, porque afinal os espíritos estariam em todos os lugares. Não entendi. Depois eu não entendi. Mas a estrutura colapsou. E quando colapsou, e eu passei a participar dessas mesas mediúnicas, eles diziam o seguinte: você tem que manter um alto padrão vibratório. Como é um alto padrão vibratório? Você tem que pensar bem, você tem que rezar, você tem que buscar uma aproximação com o seu anjo da guarda, com Deus e tal. Eu fui batizada, eu recebi a primeira comunhão, eu tinha um referencial católico. Então, quando eu rezava, quando eu buscava esse padrão elevado, né, eu rezava a Ave Maria, porque eu sabia que era certo. Eu sabia que ia dar certo. Eu não rezava Pai Nosso, eu rezava Ave Maria. Por que eu não rezava Pai Nosso? Eu tinha uma ferida com a figura paterna muito profunda. Eu não rezava Pai Nosso, mas eu sabia que a mãe estava lá. Porque quem ficou comigo ao meu lado foi a minha mãe. Então, as feridas emocionais da minha família desfragmentada
me levaram àquele lugar. Mas eu não posso culpar ninguém. Todo mundo fez o melhor que pôde. E uma certeza que eu tenho na minha vida, e que inclusive eu levo, né, para as pessoas que me pedem partilha, que me pedem que eu as ouça, né? Todo mundo fez o melhor que pôde. Agora, do que aconteceu, a gente vai ressignificar. Agora, para chegar essa pessoa que maravilhosa que está dizendo todas essas coisas, teve um estirão, teve muito choro, teve muito suor, teve muita lágrima, teve muito barraco, mas essa parte a gente não vai comentar. O que me manteve na doutrina espírita foi o medo da morte, o medo de me descobrir. Mas quando me disseram que eu tinha que rezar, e meu referencial, eu nunca consegui fazer as preces que eles diziam. Tem oração, tem a reza e tem a prece. Eu não conseguia fazer a prece. Eu não conseguia jogar pro universo o que eu queria, aquelas boas intenções, aqueles meus propósitos elevados que eu queria. Mas eu conseguia chamar a Mãe de Deus. E eu, Ave Maria, Ave Maria. Quando eu participava da mesa mediúnica, e eu passei durante mais ou menos 1 ano e meio nessa rotina, assim, muito cansativa. Inclusive, eu era até mais magra, porque o gasto que a gente tem desse trabalho espiritual, que mesmo não sendo um trabalho espiritual para Deus, mas é um trabalho espiritual, era um desgaste físico muito grande. E eu até emagreci e tudo mais. E o que acontece é que eu rezava as Ave Marias. Eu tinha um terço na mão e ficava as Ave Marias. E o que tem de mais maravilhoso é que mesmo os demônios, mesmo naquela circunstância de mesa mediúnica, e muitas vezes eles diziam que eu era protegida, que eu era amparada, tivessem cuidado comigo. Então, em muitas situações, eu tive a efetiva convicção de que Deus olhava por mim. Só que meus ouvidos ainda eram muito mocos, meus olhos muito tapados, e eu não era capaz de ver a graça de Deus se manifestando na minha vida. No transcorrer da pandemia, a nossa realidade espiritual se agravou de uma forma tal que aquela pessoa que seria o nosso, entre aspas, mentor, ele assumiu uma função como se fosse o próprio Deus para aquele nosso grupo, entre aspas, de oração. Nos orientando, nos conduzindo, dando sugestões, invocava como se fosse a pessoa do Espírito Santo, né, para nos dirigir, para nos conduzir. E algo em mim não batia bem, algo em mim não ressoava, algo em mim dizia que estava errado. Nesse momento apareceu uma moça também nesse grupo, que é uma pessoa com quem hoje em dia eu ainda tenho contato, e era uma moça que foi uma das minhas grandes auxiliares no caminho da conversão. Essa moça, num primeiro momento, esse rapaz que era essa liderança, se aproveitando das minhas feridas emocionais, criou uma grande diferença entre nós duas. E aquela que eu abominava, que eu repudiava em maio de 2020, foi a minha grande ajuda, grande suporte no momento da minha conversão. Quando as coisas não vão bem, elas não vão bem de uma forma generalizada. A gente escuta aqui na igreja que quando uma coisa não é de Deus, ela não traz paz. E eu não sentia paz de forma nenhuma. Era uma inquietação interior tão grande que ainda que eu rezasse, aquela oração não frutificava. Ela não estabelecia nem mesmo a minha relação com Deus. Porque eu tenho certeza que se eu ouvisse Deus, eu não tinha me submetido a todas aquelas coisas. E naquele contexto de nós entregarmos a nossa vontade para essa pessoa humana, esse líder, foi me inquietando, porque eu sempre tive essa personalidade muito difícil. E embora eu visse as críticas das outras pessoas que não se permitiam submeter àquele sistema, eu ainda ficava com muito medo de morrer. Porque quando eu pensava em me desligar do grupo, essa pessoa dizia assim, cuidado, você não sabe o que vai acontecer com você. Cuidado, sozinha no mundo, você não é nada. Você vai ser englobada e aqueles para quem você servia vão lhe abocanhar. E aí eu pensava, meu Deus do céu, eu tô presa, eu não tenho para onde ir. E aí, como a minha ferida emocional era com a família, essa pessoa quis me introduzir no seio da família dela. Só que era também uma família, era uma realidade disfuncional. Eu não me via naquele lugar, eu não aceitava aquele lugar, mas ao mesmo tempo algo em mim dizia, você precisa ter alguém para quem dividir, você precisa ter um apoio, você precisa ter alguém, você precisa ter uma pessoa protetora, você precisa ter um pai, você precisa ter alguém para se aconselhar, você precisa. Não se afaste porque você precisa, você só é muito pequena, você não consegue. E aí, um dia, depois do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, eu fui com a minha família
pro Iguatemi trocar presente de Natal, né? Fazer as trocas na loja. E aí eu tive uma visão, mas foi uma visão tão desesperadora que ali foi o começo da minha conversão. Eu tava andando pelo shopping e aí de repente eu vi um cenário inusitado, um cenário como se fosse uma masmorra, mas não era uma masmorra normal. Era uma masmorra que parecia as profundezas de um rio, as profundezas de águas cristalinas. E dessa água cristalina é como se nós estivéssemos presas por algemas invisíveis. Eu e aquela minha amiga. E dessas algemas invisíveis, nós tínhamos um torturador, que era aquele mentor, aquele líder do grupo de oração. E as dores que nós sentíamos, eu sabia que eu estava no inferno. Eu sabia que eles eram a visão do inferno. Eu tinha certeza absoluta. Porque as dores eram tão desesperadoras. E eu comecei a sentir no meu corpo físico. E eu quase desmaiei várias e várias vezes andando pelo Iguatemi. Daquele dia, foi muito claro para mim que aquele caminho não dava certo. Que aquele caminho era errado. Mas que, principalmente, que eu ia perder definitivamente a minha alma. Aí eu já estou falando de dezembro de 2020. Quando foi em dezembro de 2020, eu tomei minha decisão, que era me afastar dessa realidade. Em janeiro de 2021, eu tive um colapso nervoso tão grave, que eu não conseguia dormir de forma nenhuma. Eu tomava tarja preta sublingual e não conseguia dormir. Cochilava por meia hora e acordava. Porque aquela promessa que aquele homem me fez de que os espíritos iam me atormentar para eu não abdicar do projeto deles, para mim, que eles iam cobrar. E eu sustentei. Eu disse, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. E aí as coisas foram se aprofundando. Eu não dormia, o meu rendimento no trabalho caiu assim substancialmente. Eu ficava muito inquieta, eu tinha medo de tudo. Todas as coisas que eu olhava faziam remissão. Eu não sabia articular, eu não sabia a quem pedir ajuda, eu não sabia o que fazer. O que foi que aconteceu? Eu, por ordem da graça, eu comecei a me confessar quando a pandemia se instalou, quando as igrejas voltaram a funcionar. Em setembro de 2020, eu fui fazer a minha confissão geral, depois de 25 anos da minha primeira comunhão, de 25 anos da minha primeira e única confissão, eu fui fazer uma nova confissão em setembro de 2020. E aí, eu já buscava muito Deus. E apesar de eu não ter autorização para ser católica, eu estudava muito, eu buscava muito sobre a fé católica, eu rezava muito. E aí eu fui me confessar na paróquia de São José, com o padre José Haroldo. E aí eu disse assim, padre, é uma confissão geral, são 25 anos sem confissão, eu quero me confessar agora. Eu trouxe por escrito, não se preocupe, mas eu quero lhe fazer que o Senhor seja meu confessor e dirija a minha alma. Ele ficou tão assim atônito, mas ele entendeu que deveria haver algo especial nisso. Ele ficou me dirigindo e o meu torpor, né, a minha ignorância, né, a minha cegueira eram tão profundas que de setembro de 2020 até maio de 2021, o esplendor da graça da igreja aconteceu na minha vida, enfim, no dia 13 de maio de 2021. Para participar da missa aqui na Paróquia da Glória, a missa de meio-dia de 13 de maio, eu fui me confessar com o padre José Haroldo e ele disse assim, você quer se confessar para participar bem da Minha Senhora de Fátima? Ok, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Rompa com esse caminho de pecado. Você sabe que a sua vida não pode ficar na mão de outras pessoas. Rompa hoje. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e disse, padre, o senhor tem razão. Você não tá vendo? Você não tá vendo? Deus não quer isso pra você. Deus não quer que você entregue a sua vida nas mãos de ninguém. Ele só quer que você confie nele. Por que você ainda não é capaz? Você não já renunciou? Você não já saiu desse contexto de doutrina espírita? Você não comunga? Por que você não tá conseguindo ficar no caminho? Por que você não tá conseguindo? É porque você tá preso com essas pessoas do seu passado. Abandone as cebolas do Egito. E eu saí lá da paróquia de São José, correndo, sentei bem na frente do presbitério. O padre Elano já estava aqui com a gente, né? E na homilia, o padre Elano, eu não lembro qual era a liturgia do dia. O padre Elano falou sobre falsos profetas. E naquele dia, eu olhei para minha mãe. Como a senhora é bondosa, como a senhora foi caridosa. A senhora pediu, o seu filho permitiu, o sacerdote abriu meus olhos, me ouviu, me acolheu e me orientou. Chegando aqui, outro padre que não tem nada a ver com essas coisas, que nem me conhece, está reproduzindo as mesmas coisas que eu ouvi. Eu tomo a decisão agora. E tomei. Desse dia, eu rompi definitivamente com essa pessoa e com todo o contexto em que nós estávamos envolvidos. Por que eu fiz isso? Porque eu tive um sinal concreto que Deus me amava. E esse sinal concreto de que Deus me amava foi o que abriu para uma série de realidades que eu passei a viver aqui. Quando foi? Isso foi em maio de 2021.
Eu já tinha me consagrado à Santíssima Virgem Maria em maio de 2020, no meio da pandemia. Eu estava com Covid, achava que ia morrer, mas eu disse, eu vou fazer essa consagração, eu quero que pelo menos, mesmo sem estar confessada, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas pelo menos eu vou me arrepender. Eu estou arrependida do que eu fiz. Quando foi em maio de 2021, eu me libertei definitivamente. Quando foi em outubro de 2021, eu fiz a minha consagração à Santíssima Virgem Maria, dia da Mãe Rainha, de 18 de outubro. Mas foi uma consagração totalmente atormentada. Muito atormentada. Foi muitas tentações, muitas provações, muitas dificuldades. Eu não pensava em desistir, mas eu pensava que sozinha eu não ia conseguir. E aí, me consagrei. E na minha ilusão de criança espiritual que não sabe de nada, e eu continuo sem saber nada, eu disse assim, bem, no dia que eu me consagrar, Nossa Senhora vai ver que a gente tá junto de verdade, e aí todas as coisas vão se esclarecer, tudo vai se ajeitar na minha vida. Não foi, as coisas pioraram bastante. Em 3 dias eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. O Padre Alano estava celebrando a missa de 6h30 da manhã aqui na paróquia. Eu fiquei esperando terminar a missa, eu fiquei esperando a fila, e eu fui atendida. E eu não sei, acho que houve uma fenda espaço-tempo, eu não sei quanto tempo eu fiquei falando com o Padre Alano. Mas eu tenho certeza que naquele momento, ele não conversou só comigo. Eu tenho certeza que ele entrou em conversação com aquelas coisas que me atormentavam. E aí o que eu dizia era, Padre, eu quero romper definitivamente, eu quero me descontaminar, mas eu não me digo o que é que eu faço. E aí ele ia conversando comigo, e aí ele dizendo assim, você fez isso? Aí eu, confirmo. Você fez isso? Aí eu, você fez isso? Aí eu, você fez isso, isso e isso. Você se arrepende? Eu, sim, me arrependo. Você quer se confessar? Não, não quero me confessar. Eu só quero saber como é que eu faço isso embora, como é que isso aqui acaba. Eu acho que na cabeça do padre era uma pessoa tão soberba, uma pessoa tão prepotente, uma pessoa tão... Aí ele disse, olha, confissão semanal, comunhão diária, você vai participar das missas, vai rezar, você vai renunciar a Satanás e suas obras e vai esperar o tempo do agir de Deus. E no auge da minha soberba, é só isso, padre? Considere feito. Fui embora. Comecei a fazer toda aquela prescrição que ele tinha. Comecei a fazer e as coisas foram se aliviando, se aquietando muito. A partir daquele momento, eu sabia que já estava traçado o meu destino. Depois de algum tempo, recebi o sacramento de Crisma. E para o sacramento de Crisma também foi outra batalha espiritual, porque eu ia reconfirmar as promessas do meu batismo. E quando chegou na véspera de receber o sacramento de Crisma, eu acordei de madrugada, assim, bem sobressalto. Que foi, eu acordei, aí eu ouvi uma voz. Você não pode receber esse sacramento. Aí eu, você não pode receber. Você é uma bruxa, você não pode. E eu posso receber. Porque eu me arrependi. Eu posso porque Jesus me aceita como eu sou. Então, eu vou receber esse sacramento. E você vai ver. O dia do meu sacramento de Crisma, se eu não me engano, foi dia 5 de agosto de 2022. Era o Evangelho da Transfiguração de Nosso Senhor. E foi o dia mais glorioso da minha vida. Nada saiu como eu esperava. Nada. Tive uma dificuldade tremenda de achar um padrinho de crisma porque eu não conhecia pessoas católicas. Eu não conhecia pessoas crismadas. A única pessoa crismada que eu conhecia era a minha mãe. E meu cunhado me fez a caridade de meu padrinho. E eu recebi o sacramento. E naquele dia, o Evangelho da Transfiguração, Deus se revela no seu esplendor. Eu tive certeza, eu estava no caminho certo, sei da forma. As coisas parecem confusas da forma como elas são narradas. Mas, na verdade, eu tive a oportunidade, de uma forma muito dolorosa, de descobrir que nós temos uma porção material e uma porção espiritual. Essa porção espiritual sempre foi muito latente nas minhas vivências. Não significa que eu fosse boa ou má, que eu fosse especial ou não. Ela significa que Deus teve tanta misericórdia que fez prodígios extraordinários para que eu não me perdesse as coisas que eu vi, as coisas que eu fiz. Todas elas foram necessárias para ser quem eu sou hoje e para fazer o que eu faço. O que eu faço hoje? Hoje, eu desempenho algumas atividades na paróquia porque eu quero, mas porque foram necessidades. As necessidades da reparação que eu tenho que fazer ao próprio Deus e à igreja. Por quê? Eu fiz muito mal às outras pessoas. Eu ensinei o mal às outras pessoas. E um dos meus atos de reparação tem sido a minha entrega total à minha vida à igreja. Mas isso não tem um peso. Isso não tem o peso do cansaço. Isso não tem o peso de castigo, né? De retribuição. Quando eu penso nas coisas que eu vivo, nas coisas que eu faço, eu sei que o esforço maior foi dele. Às vezes eu vejo as pessoas conversam, tô tão desesperada, não sei o que fazer. Aí eu digo assim, que aquele que é o maior te ama e está lá com você. Você esqueceu que você é batizada? Que você faz parte da comunhão dos santos e que não só eu, mas todas as pessoas rezam com você? Você esqueceu que unidade com ele
Você esqueceu? Porque eu esqueci. Eu não tive quem me ensinasse. E alguém me ensinou e eu esqueci. Porque aquela sementinha da fé não foi alimentada por mim mesmo, minha máxima culpa. E hoje o que eu faço é tentar transbordar aquilo que eu recebi. Eu recebi muito. Eu recebi tudo. Uma das coisas assim mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, entre tantas reviravoltas, tantas indas e vindas, foi a certeza de ter uma casa. Todo o entorno, todas as outras realidades podem ruir, podem colapsar, mas essa estrutura aqui que me recebeu, e é além de uma estrutura física, de uma estrutura de alvenaria, é a estrutura espiritual que me abraçou. Hoje, eu sou resultado, e eu tenho certeza plena que eu sou resultado de várias pessoas que passaram por mim, de várias pessoas que deixaram tanto as suas flores quanto o seu lixo. Eu tenho certeza absoluta de que se hoje eu venho frutificando, se hoje eu venho dando tudo de mim, mas é porque é um compromisso de amor que eu tenho com ele. Quando eu falei pro Padre Elano, né, essas coisas todas, não só que eu fiz, mas que eu confessei que eu fiz, porque realmente eu fiz, você tem muito que reparar. Mas eu reparo. E o que vem me consolando é a certeza de que eu estou aqui, que ele me acolheu, que ele me recebeu quebrado do jeito que eu estava e que ele vem ressignificando toda a minha história. E que a partir da minha história ressignificada, outras pessoas se sentem acolhidas por mim. E Deus é tão fabuloso que as pessoas que ele coloca no meu caminho são, não coincidentemente, aquelas que têm uma passagem ou na Umbanda ou na doutrina espírita. E elas se sentem acolhidas, porque dizem assim, eu vejo Deus em você, Deus seja louvado que tá dando certo. Mas da mesma forma que ele está em mim, ele está em você, porque você recebeu o batismo. A gente só precisa ajustar umas coisas. A gente só precisa quebrar umas correntes. A gente só precisa renunciar a umas coisas. Mas vai dar tudo certo. Hoje, eu desenvolvo algumas atividades, como eu falei, por autorização divina, né? E principalmente pela misericórdia de Deus. Eu tenho sido ministra da Sagrada Comunhão, o que é maravilhoso, esplêndido, mas também não é merecido. Eu ajudo aqui no que é necessário, o que eu preciso. Eu preciso para me ajudar, para me ordenar, eu preciso estar aqui. E eu faço várias coisas, mas a principal delas, ser catequista, é realmente o que faz meu coração brilhar e dilatar. Mas ele não dilata de uma forma dolorosa. Porque quando eu acolho aquelas pessoas que não tiveram, como eu, a palavra, eu me sinto... Eu tô me vendo nessa pessoa. As dúvidas que ela tem, os medos que ela tem, as resistências que ela tem. E se eu pudesse, eu sentava aqui e vamos trancar aqui essa porta, você só vai sair quando você entender tudo. Mas não precisa entender, porque a gente faz parte de um fabuloso mistério. E é esse mistério que vem alimentando a minha alma, porque entre todas as coisas, todas as vezes que eu ouvi, que eu dei, se tem uma que é definitiva, é que nós fomos criados pelo próprio amor e para o amor. Que o maior anseio da Trindade é que todos nós estejamos no céu. E eu tento levar isso para os meus crismanos, para os meus catecúmenos. Eu não tive a graça de receber a palavra por várias razões, mas principalmente porque eu não tive quem me ensinasse. Quando a gente pensa aqui no contexto da igreja, o nosso senso comum está acostumado a pensar que é tudo muito burocrático, que tudo é muito complexo, que tudo é muito imposto. Não é. Na verdade, é tudo muito bonito, tudo é muito poético, tudo é muito bem concatenado, tudo é muito bem estruturado, porque é estruturado pelo próprio Deus. Ele que criou aqui pra gente. E ele vai desenhando, ele vai esquadrinhando os projetos dele para a Santa Igreja, para cada um de nós. E nós só temos que abrir o coração para viver aqui. Como catequista, eu consigo resgatar tudo que eu perdi. Eu passei 25 anos longe de Deus. 25 anos. E foi uma distância que eu pensei que era insanável. E eu custei muito a aceitar, aderir ao testemunho, porque eu tinha muito receio do que as pessoas falariam sobre isso. Porque não é fácil você ligar uma coisa à outra. Aquela pessoa que foi ministra, aquela pessoa que usa a fita do apostolado da oração, que usa um véu com esse passado delituoso. E aí, o Senhor perdoa o tempo da minha ignorância. Ele perdoa. Ele abriu as portas da casa dele para que eu entrasse. Mas ele exige que eu seja uma coisa muito melhor. Ele exige que eu me mantenha permanente no caminho da conversão. E aí tem uma coisa que eu falo para os meninos da catequese de adultos, que a conversão é diária. Não dá para chegar aqui e achar que tá santo, que tá tudo resolvido, que já vai daqui subir pro céu. Não vai. É uma caminhada diária e é uma caminhada dolorosa, é uma caminhada silenciosa, é um caminho pessoal, incrível, é um caminho que muitas e muitas vezes vai implicar em ânsias de coisas que não são muito caras,
Mas eu tenho certeza absoluta que essa foi a melhor escolha que eu fiz. Certeza absoluta, porque essa foi a escolha que me trouxe paz. Essa foi a escolha que definitivamente te colocou todas as coisas na caixinha correta. Todas as coisas foram ordenadas. E aí, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso, que Ele foi me colocando em serviços, em atividades em que eu conseguia curar aqueles campos da minha vida que estavam adoecidos. Eu consegui curar a minha afetividade, as minhas vivências familiares a partir do Siloé e da catequese eucarística. Porque como meu pai não ficou conosco, como nós ficamos com a minha mãe, e como foi muito difícil sopesar todas essas coisas, a minha mãe ter que trabalhar e dar conta de 3 meninas numa casa, nós perdemos essa vivência, nós perdemos essa veia, esse complemento, nós perdemos aquela nutrição que só um pai pode dar. E eu recebi através da catequese, porque eu fui dando o que eu não tinha. Quando também eu virei catequista, né? Por ordem da graça também, catequista de crisma, de jovens, foi uma outra vivência também que eu resgatei, porque eu não me sentia acolhida na minha família. Então, o que foi que aconteceu? Eu acolhi os jovens, e acolhendo os jovens, eu acolhi a minha própria juventude, e as coisas foram sendo remodeladas. Hoje, de tanto participar das celebrações, de tanto participar das missas, de tudo que acontece aqui, até a minha relação com Deus, ela foi curada, ela foi restaurada. Hoje eu já vejo Deus como meu pai, mas eu vejo principalmente a figura paterna que eu tanto precisava na figura do sacerdote. Eu fui extremamente acolhida como uma filha por aquele primeiro padre que me confessou na minha confissão do acumulado de 25 anos, que foi o padre José Haroldo. Se Deus quiser, está tudo bem com ele. Eu fui muito acolhida pelos sacerdotes que passaram pelo meu caminho. Eu fui muito acolhida pelo padre Elano, que me deu o caminho para entrar na via da conversão. Mas eu fui principalmente muito acolhida pelo padre Luiz, que é o meu fofo, o meu neném, que foi a pessoa que... Ele agora já é tão assim que ele já não tem mais coragem de brigar comigo. Quando ele quer brigar comigo, ele manda recado pelos outros. E todas as carências que eu tinha, todas as necessidades que eu tinha, elas foram supridas aqui. Porque Deus vai ordenando todas as coisas, vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. A minha imaginação foi curada, a minha afetividade foi curada, a minha inteligência foi curada. Curada em sua excelência, 100%, tá ótimo. Não, claro que não. Mas naquilo que era mais gritante, né? Naquilo que me limitava as minhas potencialidades, as minhas capacidades, foi tudo sendo sublimado. Eu gosto muito de Terezinha e ainda quando eu era espírita, em 2016, 2017, eu fazia novena de Terezinha. Porque eu disse assim, eu não sei quem é essa moça, não tenho nada a ver com ela, mas ela me cativa. Vou fazer a novena pra ela, com ela. E eu fazia a novena sendo espírita, zero senso. E eu a tinha muito perto. Outra pessoa também que eu tinha muito perto era São Padre Pio. E aí teve uma vez que eu tive certeza de que ia dar tudo certo. Quando as coisas foram se agravando e eu fui entrando cada vez mais fundo nessas realidades da doutrina espírita, eu sonhei e eu sabia que ele estava comigo. E ele dizia, calma, que eu vou te tirar dessa. Então, meus grandes superprotetores, no tempo da minha agonia, que foram Terezinha e Pio, são hoje os nossos baluartes aqui na igreja. Eu não teria outra casa. Então, às vezes eu fico pensando assim, onde eu estaria se tivesse conversado com o padre José Haroldo, onde eu estaria se eu tivesse ouvido o chamado de Nossa Senhora para fazer aquela consagração, onde eu estaria se no dia 13 de maio de 2021 eu dissesse, a igreja está muito lotada, eu não vou para essa missa. Deus vai preparando. E embora eu não tivesse um contato muito próximo com o meu anjo da guarda, ele foi dirigindo todas as coisas. E aí, eu gosto muito de trazer a comunhão dos santos. Porque nós só estamos aqui. Porque outros que nos antecederam estão lá intercedendo para que a gente persevere. Eu só estou aqui hoje, principalmente, porque as pessoas que me acolheram aqui na igreja, elas foram muito perseverantes. Quando foi em setembro de 2020... E eu comecei a vir para as missas, aquelas que a gente tinha que registrar o nome, né, e conferir uma prancheta. Tinha uma moça que de tanto ouvir meu nome e repetir meu nome, ela decorou meu nome. Era a Sueli da acolhida decorou. Aí eu disse assim, meu Deus, uma pessoa sabe meu nome, uma pessoa da igreja sabe meu nome. Eu sou especial. E passou. E bom dia, Carol. Bom dia. Boa tarde, Carol. Bom dia. Ai, meu Deus, eu sou parte. Eu faço parte. O Senhor não olhou meus pecados. O tempo foi passando, fui conhecendo outras pessoas, tendo outras vivências, e eu fui vendo o mundo está aqui. Todas as curas, tudo que nós precisamos está aqui. E as pessoas, elas são um instrumento de Deus para que a gente alcance, né, esses graus mais elevados da perfeição.
Eu não seria a mesma pessoa se não fossem os meus amigos. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse lavado tanta panela com a Luciana e o Marcelo para as feijoadas da paróquia. Porque ali foi me forjando na humildade. Eu sou humilde? Não sou humilde, de jeito nenhum. Mas eu lavando panela, eu lembro do pó ao pó. Lava essa panela, filha de Deus. Lava, esfrega e tira essa gordura daí e vai. Eu sou gente fina? Não sou gente fina. Eu sou muito estressada. Eu sou um temperamento muito forte. Eu sou muito respondona. Enfim, sou horrível. Vou trabalhar com crianças. Com crianças, se eu não for gente fina, se eu não for good vibes, se eu não for legal, não se sustenta. Eles olham pra gente assim, é mais uma tia dessas que dá grito qualquer. Se eu não for legal, se eu não for gente fina, se eu não acolher, eu não consigo conquistar aquele coração. Por exemplo, a minha super grande missão hoje, que é ajudar a ser uma serva da lojinha da paróquia, é dificílimo, é desgastante demais. É muito desgastante trabalhar o público. É muito desgastante trabalhar com dinheiro. É muito desgastante trabalhar com comida. Existe uma coisa mais estressada do que uma pessoa faminta? Não existe. Mas nós estamos lá. E isso daí também foi uma forja e várias outras que eu fui passando. Hoje eu sou uma miscelânea, né? Uma coxa de retalhos de várias pessoas muito especiais que passaram pela minha vida. Mas as pessoas mais especiais que passaram na minha vida foram aquelas que estiveram como os meus coordenadores, como os meus orientadores. Porque eles me colocaram numa situação que eu precisava viver, que era essa de receber a ordem e cumprir e acolher, de me autorizar, me deixar ser dirigida, mas de principalmente saber que todas as coisas vão sempre concorrer por bem. Eu tenho uma amiga muito especial aqui na igreja, que é a Natália, que foi minha coordenadora no Siloé, que hoje é minha grandíssima amiga. E às vezes eu digo assim, Natália, mulher, a casa caiu, não tem mais jeito, acabou-se. E agora, o que a gente vai fazer? Ela, mulher, calma, reza, eu vou rezar com você. E a gente vai. Em várias situações, nós vamos nos ajudando mutuamente. E nesse ajudar, às vezes eu sou ajudada, às vezes eu ajudo. Quantas e quantas vezes os paroquianos, essas pessoas que me acolheram, as pessoas que não sabem nem meu nome, mas me dão um abraço quando eu preciso, que me estendem a mão quando eu preciso, que sorriem, foi isso que eu encontrei aqui. Então, pelo meu passado delituoso, pelas coisas que eu fiz, se eu tivesse medo do julgamento, medo de entrada, eu nunca teria me disposto a vir pra cá. Mas como eu sabia que era o próprio Deus que me chamava, eu vim. E aí eu fui me lançando assim, que eu nem sabia. Porque, né, como eu sou super amiga de Terezinha, uma característica que eu tenho é ser muito impetuosa. Então, eu me jogo, vou com tudo. E foi isso que eu fiz. E cada vez que eu disse, eu vou, e não quero saber que jeito vai ser, como vai ficar, o que eu tenho que fazer, eu vou, as coisas deram certo. Porque eu sabia que Deus estava conduzindo. E para hoje, eu tenho um grande sonho, super sonho, né? As melhores coisas para mim aconteceram aqui. Os melhores encontros aconteceram aqui. As melhores pessoas eu conheci aqui. Aqui foi o lugar onde tudo foi curado, restaurado. Se eu pudesse dizer a forma, o caminho que eu percorri para conseguir ter paz, ter clareza, ter unidade, todas as coisas, eu diria o acumulado das comunhões que eu ia receber. Porque muitas vezes eu comunguei, meu Deus, eu não sei, eu não tô vendo nada, eu não tô sentindo nada. Eu sei que o Senhor tá aqui, né? Mas eu sinto muito se eu sou uma caixinha, né? Muito despreparada, se eu não sou boa o suficiente para receber. Mas pelo amor de Deus, não se vá. E uma certeza que eu tenho hoje em dia é que eu sou resultado de muitas pessoas que rezam, mas principalmente muitas pessoas que não olhavam para os meus pecados. Então, uma missão, assim, que eu acho que talvez Deus tenha me dado essa missão, ou então eu tomei essa missão à força. A coisa mais importante que nós podemos fazer hoje é acolher quem chega. A igreja está lotada? Tá. Tem onde sentar? Não. Senta no chão, senta. Mas eu sou resultado de uma acolhida muito bem feita. Eu sou um resultado de uma acolhida amorosa. Então, os sacramentos me ajudaram de uma forma formidável a perseverar no caminho da fé. Mas foi o amor dos irmãos, foi a acolhida dos irmãos, foi esse sentimento de unidade que fez com que eu ficasse. Tantas e tantas vezes me corta o coração ser catequista de uma pessoa e a pessoa nunca mais se encontrar com a pessoa, nunca mais ver. E que nós sejamos esses que recebem e que mantêm, né? A gente acolhe no redil, abre a portinha para entrar e que elas se mantenham. Mas que elas se mantenham porque elas encontraram na gente aquele rosto amoroso de Deus que o Padre Alan tanto fala. Que encontraram na gente aquela luz, aquela palavra, aquele incentivo, aquele abraço. Porque todos nós estamos quebrados em alguma esfera do ser. Todos nós temos
coisas para consertar. Todos nós temos um caminho muito grande para percorrer ainda de conversa. Mas, de novo, invocando a comunhão dos santos. Ninguém vai conseguir só. Então, o sonho que eu tenho é que nós sejamos muitos, sejamos fortes, sejamos unidos, mas que principalmente sejamos curados o suficiente para ajudar aqueles que chegam a aderir, a ficar, a tomar assento e a colaborar com a messe. Eu sou muito grata a essa paróquia, mas eu sou muito grata, principalmente, pelos sacerdotes que me acolheram, pelos sacramentos que me foram ministrados, pelo amor que foi me dispensado nas confissões, nos aconselhamentos e tudo mais. Mas eu não teria conseguido nada se não fosse a comunidade, não fosse o rosto de Deus que eu vi nas pessoas que estão no meu entorno. Eu só posso dizer que sou muito grata, principalmente pela Santíssima Virgem Maria. Sem ela, nada disso seria possível. Ela realmente foi a grande condutora. Ela foi aquela que me puxou pela mão e que foi costurando esse retorno, mas que principalmente foi ajudando a tecer essa grande coxa de retalhos que é a minha vida, formada pela influência, pela participação e pelo amor, pelo carinho de tantas pessoas que eu conheço e que eu não conheço, que eu sei o nome que eu não sei, mas que eu tenho certeza que sem elas eu não seria o que eu sou. Espero que um dia estejamos todos juntos no céu. Tenho certeza que lá no céu vai ter um camarote glória e todos nós vamos estar lá reunidos, se Deus quiser. Se você já passou por alguma experiência que fortaleceu a sua fé, superou desafios através da espiritualidade ou presenciou milagres em sua vida, convidamos você a compartilhar o seu testemunho conosco.